A letra Zai, ela é uma letra Vav que tem um Yud inserida nela. Por isso que ela se torna a letra Zain, tá vendo? Depois, olha lá, ó. É lógico que é um pequeno ponto aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem a letra Zai justamente porque o Yud se casou ali com a letra Zain, olha. Interessante. Não fica uma forma muito, né, igualzinha, porque nós temos limitações aqui com o nosso programa PowerPoint. Então, esse pedacinho aqui, ó, que nós temos aqui da letra Zain, ela é, na verdade, a letra Yud, tá vendo? Bem definidinha ali, ó. Nesse cantinho aqui, ela chega, né, e acabei pegando. Ó. Então, o Vav que tem uma letra Yud ali, ó. Uma letra Yud que foi colocada pelo Eterno. Com essa letra Yud inserida no Zain, agora na letra Vav, né? Então a gente temos aqui, ó, o Zain. O Vav se transforma em Zain. E aí a gente acha que é algo assim simples, né? Que é algo que realmente está dentro daquele limite, é só a criação de uma letra, mas na verdade não. Quando a gente agora tem esse Iud aqui, que ele entra nesse Aleph, porque Aleph não Vav, porque o Vav em si, ele era exatamente a criação dessas 6 Sefirot, que são 6 planetas, e também são a forma do Eterno agir conosco aqui embaixo, tá vendo? Então aqui era o que? Era a letra Vav, não era isso? A letra Vav, ela é a letra que é a letra que corresponde a essas 6 Sefirot, que são uma só, e que é a terceira letra do nome do Eterno, não é? Então, o nome do Eterno ele é formado por 3 letras, um Yud, um Re, não é? E um Vav. O Re se repete 2 vezes. Então, quando o Eterno bota esse Yud aqui, ó, aí quer dizer, já não é mais só Zerampim, é Airampim, tá vendo? A linguagem mudou. Agora não tenho mais só Zerampim, é Iarampim, tá bom? Arir Ampim, perdão pela falha. O que que acontece? A partir desse momento, então eu percebo que a letra Zayn ela não é só uma letra. Ao mesmo tempo, a gente deve lembrar que isso também funciona no nosso corpo, porque o nosso corpo ele é uma ferramenta, uma roupa para a nossa alma. Então, quer dizer que toda essa conexão que existe dentro de nós, ela só existe porque foi uma criação do Eterno e porque ele fez essas unificações, né? A letra Zay, ela vai representar uma espada, né? Coroa ou um cetro. Então, ela tem essa representação. Ela, a gente viu que como ela representa esses 7 planetas, então ela representa o 7. E o 7 representa tudo no nosso mundo, como a gente sabe, né? A gente já viu isso em outras aulas, o 7 realmente é onde tudo funciona dentro da Torá, é o nível 7. Futuramente nós vamos aprender que a Torá não tem só 5 livros, que ela tem 7 livros, tá bom? E lá na frente a gente vai ver isso na determinada na paraxá certa, a gente vai ver que a Torá ela se divide em 7. E por que que ela se divide em 7 e não em 5 livros? Tá vendo? Quanto mais eu vou avançando na Torá, o que que acontece? Mais realidades eu vou percebendo. Agora a gente está na letra hebraica, está falando ainda de um nível bem básico, não é? Desse sistema. Então, quer dizer, se o Zain equivale a essas partes da árvore sefirótica, né? Essas partes também equivalem
ao Zai em si, ou seja, eu tenho o corpo dividido em 7 partes, como a gente sabe, né? Cabeça, tronco, 2, 2 pernas, 4, 2 braços, 6, órgão sexual, 7. A mesma coisa acontece com o nosso rosto. 2 ouvidos, 2 narinas, 2 olhos, 6. Com a boca, a gente tem 7. A boca, ela em si representa o órgão sexual masculino e feminino. Enquanto a língua é o órgão masculino, e quando nós estamos em pé, ele se mantém na horizontal e o corpo ele está na vertical, então quer dizer que quando ele entra em contato com os lábios, que lembra o órgão sexual feminino, ele é capaz de criar palavras que vão criar também ações, através das palavras que nós interagimos, através das ações nós interagimos, e através desse portal nós criamos a realidade do nosso mundo, aquilo que nós entendemos, entendemos quem nós cremos, o que nós falamos, sabe? Tudo é formado através disso. E você vai ver que a boca ela tem um potencial tão incrível que ela pode fazer com que você acredite numa coisa. Então, desde o momento que você deixa alguém falar alguma coisa para você, você então começa a permitir que essas mídias e tudo que envolve o seu entorno possam criar também realidade dentro de você. Ainda que o Eterno, ele que mande as percepções, a gente escolhe para onde vai ou deixa de ir, quer dizer que também a gente, de uma certa forma, pode ser manipulado pelo sistema humano, ou seja, não é que Deus vai dar vida para todo mundo e o humano vai escolher ir para lá e para cá. Quer dizer, se eu for atrás da conversa dessas pessoas que são fora de Torá, o que, que acontece? Então, eu acabo perdendo um contato mais básico com a Torá e com o Eterno. Por isso que o Eterno manda que a gente estude a Torá de noite para que a gente não possa ter e ser da mesma percepção dos seres humanos. Por isso que nós, que somos cabalistas, não nos envolvemos com nada de religião, nada de assunto X, B ou Y, porque a gente sabe que esses assuntos são mais baixos do que a Torá, né? Então, se o próprio, né, Zain, ele é formado por um Yud e por um Vav, se o Yud vale 10 e o Vav vale. Deixa eu só diminuir essa letra. E o Vav vale 6. Quanto eu vou ter, gente? Eu vou ter. Não é? Eu vou ter 16. 16, que vai me dar quanto no final? 7, né? No final eu tenho 7. Então, o próprio numeral, a soma das próprias letras que são envolvidas na sua criação, né? A gente está estudando aqui, gente, por enquanto, a autópsia das letras. A gente está pegando o corpo da letra e a gente está fazendo vocês entenderem essa autópsia para que a gente possa lá na frente chegar a níveis maiores dentro da Torá. Muito bem, olha lá, 7. Logo eu tenho que é igual. Não, é isso, não, 17, não, 16. E aí, logo eu tenho que igual 1 mais 6, né? É igual a 7, tá vendo? Então, o próprio valor da letra. O Zai vale 7. Isso tudo tem que ser anotado, tá? Estudo de cabala não é pregação, essas coisas que vocês veem aí, trazendo emoção, trazendo pregação, que amanhã você vai acordar sorrindo, ou qualquer coisa, isso não é estudo de Cabalá e Torá. Estudo de Cabalá e Torá é você realmente aprender a Torá. Porque aprendendo a Torá você não vai errar, né? Ou pelo menos errar menos. Começa a nossa história que dizendo assim, o rabino Jacob Joe Eta Erter, perdão, de abençoada memória,
meu avô paterno, que foi o rapaz, o rabino que escreveu esse livro que a gente tem trazido algumas histórias para vocês, Rabino Aaron Leib Haskin, né? O nome do livro é A Luz das Letras do Alfabeto Hebraico. Ele diz o seguinte: nos tempos em que os judeus moravam em Shetetel, muito antes de surgir a loteria de Nova York, havia um agente da loteria itinerante que parava cada semana numa aldeia diferente e vendia bilhetes. Nessa cidade em particular, todos compraram um bilhete, todos isto é, todos menos é, esse homem chamado Shili Mazal. Vocês todos sabem o que é um chilimazal? Alguém que tem duas mãos esquerdas. Olha que bacana. E dois pés esquerdos, que não consegue fazer nada direito. Isso é um chilimazal. Recusou-se a comprar um bilhete após uma longa queda de braço. As pessoas de Shuttle convenceram o chilimazal a comprar um bilhete. E ele fez naquele tempo. Você escrevia o próprio número no bilhete, então eles colocavam no chapéu comunal. Quando o bilhete foi sorteado, para surpresa de todo, o ganhador foi o Chilimazal. Quando eles perguntaram como vencer, ele respondeu com uma inteligência recém-encontrada. Ah, foi muito simples. Todo mundo sabe que ganhar na loteria você precisa de duas coisas: cérebro e mazal, sorte. Ora, minha mãe sempre me disse que 7 é um número da sorte. O 7 nos lembra do Shabat, o 7 é mais sagrado do dia da semana, o 7 nos lembra do sétimo ano chamado Shemitah, o ano sabático, que a terra descansa, também no ano de Raquel, quando todo Israel, né? Quando todos de Israel, homens e mulheres e crianças, vão ao templo sagrado para serem inspirados pelo rei, o que ocorre a cada 7 anos, portanto, usei meu cérebro e disse: se uma vez 7 é bom e sagrado, então 7 vezes 7 é ainda melhor e mais sagrado. Portanto, para o meu número, peguei o 48. As pessoas gritaram: mas 7 vezes 7 não é 49? O Shirimazal disse: sim, é aí que a sorte entra. Nunca fui bom em matemática. É uma piada, né? Então, deixa eu fechar a janela aqui, gente, que aqui é complicado. Só para abafar o som aqui. Minha esposa, que é minha pessoa que me ajuda, às vezes ela tem que se retirar para fazer alguma coisa mais importante. Bom, aqui melhorou o som. Então, vamos lá, gente. Eu tive que levantar aqui para fechar a janela, porque a gente tem aqui uma questão de muita falta de educação com as pessoas que estão em volta da gente. Infelizmente, tem um outro bloco, um outro prédio aqui, e as pessoas não respeitam nada, né? Então, a sétima letra do alfabeto é Zain. Seu desenho é a forma de uma espada. O topo do Zain, ele é, na verdade, a empunhadura, o punho da arma, né? Veja, é o punho da arma. E a perna é a lâmina. Outra interpretação do desenho do Zain é que representa uma coroa e um cetro. O Zain, portanto, alude o poder e a autoridade. O valor numérico da letra Zain é 7. O 7 representa o sétimo dia da semana, o Shabat, o dia em que Deus descansou. É lógico que a gente sabe que Deus não descansa. Mas que isso significa, se Deus é infinito, por que ele teve que descansar? Um ser humano, um mortal, está cansado. Após uma semana dura de trabalho, portanto, precisa de uma pausa. Mas Deus, o ser imortal, não precisa. A resposta é que o descanso não é para Deus, mas para nós. Como trabalhamos 6 dias por semana e parecemos ser donos do nosso destino, podemos facilmente vir a acreditar que somos nós que temos o poder de determinar o nosso sucesso. Portanto, Deus instruiu: no sétimo dia você deve parar
deve examinar o mundo ao seu redor e entender que tudo vem de mim. O Shabat é o dia de nos concentrarmos no nosso Criador do universo. Na verdade, o Shabat a gente sabe que é o sétimo passo, né? Não é o sétimo dia. A gente sabe que está no sétimo milênio. Daqui a pouco a gente vai ver algo muito bacana. Vemos também que muitos dos alimentos que comemos no Shabat estão conectados com o número 7. Após o shul da noite de sexta-feira e no dia do Shabat, é feito um kiddush sobre o vinho. A palavra hebraica para vinho é Yain. Vamos ver como é que se escreve Yain em hebraico? Essa é muito boa. Vamos lá. Exatamente assim, ó. 2 iudes e um num final. Então eu tenho aqui, ó, a palavra Yain, que é vinho, né? Então, se é 70, eu tenho 10 mais 50, eu tenho 70. Logo, Yain é 70, tá vendo? Vinho é 70. O que acontece se eu tenho aqui a palavra vinho e ele é 70? Muita coisa vai mudando agora, ó. Isso está na mesa, né? É um 7, porque se eu tiro 0, eu tenho 7. Após o Kiddush, todos então lavam a mão e voltam à mesa para recitar a bênção e comer a halá, o pão. A gematria de halá também é 43. Então, quer dizer, mais uma vez, vamos escrever halá aqui. Um rete, um lamed e um re final. E nós temos a palavra ralar. Logo aqui nós temos 8, 30 mais 5, que vai me dar 43. Então, quer dizer, tudo na mesa de Shabat vai ter que ter um valor de 7, né? Se eu pego 43, um número 43, e somo, não é? 4 mais 3, logo eu tenho 7. Igual a 7. Então tá ao contrário, porque o teclado está em hebraico e a gente tem que trabalhar assim. Muito bem. Depois de comer a halá, é claro, a gente tem o peixe, né, que é chamado de gefilte fish. A palavra peixe já se escreve com dag. Dag. Então eu tenho um dalet e um gimel. Opa, não só o gimel. Um dalet e um gimel. 4 e 7, tá vendo? Então 4 mais 3. O Dalet é 4 e aqui é 3, então mais uma vez eu tenho o numeral 7. Anotem aí que depois, quando chegar na hora da prova, vocês vão saber que o Dalet vale 4, que o Gimel 7. Então eu tenho 7 novamente. Então, olha, todos os minhas degustações dentro do Shabat tem esse nível, né? Eles são por uma sopa chamada merak, que é feita com men, leite e kuf, né? Então, quando eu somo 200 do reish, mais 100 do kuf, mais 40, né, do men, juntos eles totalizam 340, que vai me dar, tirando 0, 3 mais 4, 7 novamente. Shalom,
Estava sentindo a sua falta, hein? Tô até me perguntando por onde você estava. Shalom. Então, o que que acontece? Depois da, da sopa, continua com a carne. A carne se escreve bassar, né? Bassar, ela é feita, escrita por um beit, um shin, um reish, que vai dar 502. Eu corto zero, logo eu tenho 5 mais 2 e eu tenho 7 também. Mais uma vez, os 7, todos os pratos são deliciosos. Lembrete que eles estão participando do 7º dia do Shabat, né? Enfim, então, todos esses cálculos são gemátricos, como a gente vai entender futuramente. A santidade do 7 não somente é verdadeira no microcosmo, mas também no macrocosmo, como o primeiro dia da criação, representando os primeiros 1000 anos da existência do mundo, o segundo representando o segundo milênio, e etc. E eu queria parar um pouquinho aqui para a gente depois continuar com as dissertações. Eu gostaria de fazer um cálculo com vocês, né? Vamos pegar as letras hebraicas. Deixa eu ir para um... A gente vai estudar um pouquinho de Bereshit agora. Eu acredito que vamos tentar agilizar aqui para a gente conseguir fazer esse cálculo, para vocês verem como são sérias as coisas que nós estamos falando aqui, trazendo para vocês um nível muito grande de Torá, pela permissão do Eterno, né? O que alguns alunos já sabem, mas para os que estão chegando agora, é importante também essa revelação. Apesar de já ter isso no nosso canal, a gente sempre está repetindo por quê? Porque é importante, vocês também fixam, né? Fixam a aula, fixam o aprendizado. Então vamos lá. Silencioso. Aqui, ó. Eu tenho lá o primeiro capítulo do Bereshit, não é isso? Então, ó, vamos ver quantas letras Aleph eu tenho aqui. Vou botar em negrito para vocês, tá vendo? Ó, a gente está falando exatamente da primeira parte da Torá, que foi o estudo lá atrás, e estamos fazendo uma mesclagem aqui para que a gente possa entender. Por que a gente está fazendo essa mesclagem? Porque aqui no livro ele está falando desse sistema e nós estamos mostrando o sistema para vocês. Então eu tenho aqui alguns alephes, vamos mudar o número também, a cor, que é para a gente ter um destaque maior nessas letras. Vamos lá, elas estão em verde, né? Vamos aumentar aqui também. Então vamos lá. Aqui eu tenho mais outro aleph, aqui eu tenho outro aleph. Muito bem. Passou por outro Aleph, mestre. Oi? Tem um outro Aleph ali atrás. Esse, né? Isso. Mais outro aleph. Muito bem. Ah lá. Então a gente está com quase tudo chegando ao final aqui. Na verdade, nós temos, né, aqui exatamente o que nos chamamos 6 alefins. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem que botar em negrito, né? 5, 6. São 6 alefins. Vocês conseguem enxergar, né? Muito bem. Vamos tentar fazer uma conta aqui. Eu tenho Aleph. O Aleph vale 1, não é isso? Então eu vou botar aqui Aleph igual a 1. Eu tenho Beit, e o Beit vale 2. Então o Beit igual a 2. O Gimel igual a 3. O Dalet igual a 4. O Re igual a 5. O Vav igual a 6.
O Zain, que a gente está falando, igual a 7. O Het igual a 8. O Tet igual a 9. O Yud igual a 10. Decidi pular aqui, né? Parar aqui porque ele não vai querer me obedecer agora. Ah, obedeceu. Então, CAF igual a 20. Ok. Vocês vão fazendo as contas aí para mim, tá? Eu quero saber o valor dessa primeira tabela. Agora, enquanto eu vou montando a outra tabela, vocês vão já fazendo os cálculos para mim, por favor. Agora, depois do CAF, eu tenho o LAMED, que é igual a 30. Tenho o MEN, que é igual a 40. Tenho o NUM, que é igual a 50. Tenho o SUMMER, igual a 60. Eu tenho o ZAIN, que vale o AIN, perdão, que é igual a 70. O PEI, que é igual a 80. O TSAD, que é igual a 90. Bem, aí vocês fazem também a conta dessa coluna aqui para mim. Agora eu vou fazer outra coluna com o CUF igual a 100. Por este vai valer 200. O Shin vai ser igual a 300. O TAV vai ser igual a 400. E vocês também vão fazer esse cálculo dessa coluna aqui para mim. Agora, eu vou pegar as letras do FIT, né? E vou botar aqui também. Então, eu vou apagar aqui. Então, eu tenho o CAF Sofit, que vale 500. Eu tenho um MEN Sofit, que vale 600. Eu tenho um NUM Sofit, que vale 700. Eu tenho o PEI, que vale, o Sofit, que vale 800. Eu tenho o TSAD que final, que é igual a 900. Vocês vão fazer a conta para mim novamente, dando a somatória de cada coluna. Ah, botei 9.000? Muito bem. Muito bem, eu fiz a tabelinha aqui para vocês me ajudarem, né? Agora, se vocês vão fazendo a conta aí, se vocês anotaram, eu vou já aqui para a gente chegar a uma outra conclusão através dos escritos da Torá. Muito bem. Eu vou aqui para o Terrilim 90. E aqui está escrito, ó, porque
1000 anos aos teus olhos são como o dia que passou. Aqui está escrito, tá vendo? A letra Aleph, ó. A, Lâmide e Fei final, porque não tem um Pei final, mas sem um pontinho se torna Fei, Aleph. Então, um Aleph, que a gente chama de Aleph Ahavati, vamos colocar aqui, esse Aleph aqui, qualquer um deles, né? Segundo o que está descrito lá por Davi, que um dia para Deus é como 1000 anos, ele estava falando de quê? Ele estava falando exatamente de Bereshit. Então, ele estava falando de uma coisa que ele já entendia na época dele. Então, essa letra aqui, né, equivale a 1000. Então, eu vou botar aqui 1000, porque é o Aleph chamado o Aleph grande. E aí você já tem a somatória para mim? De quanto deu tudo isso? Vou somar. Todos os valores e no final somar tudo para ver quanto deu. Coluna por coluna. E no final, ou pode ser coluna por coluna, ou tudo, entendeu? Rapaz, isso é bom mesmo, né? Mais 1000. 5.995. Eu tenho quantas letras aqui? 6. Cada letra vale 1000 anos. Então o mundo só vai existir por 6.000 anos, não é isso? É o que a Torá está falando. E que no sétimo milênio, que é o milênio que nós estamos agora, é o milênio do concerto de Torá. Quer dizer, não tem mais para onde correr, né? A gente ainda dizem que está atrasada aí 1000 anos nessa conta judaica, dizem que está atrasada. Eu ainda não sei isso porque eu não cheguei a essa conclusão ainda, nem cheguei à fonte que fala sobre isso. Ou seja, só ouvi de falar, né? Então não posso confirmar. 5.995 mais 5 livros da Torá dá quanto? Então, a gente compreende que a gente tem que estudar muito, correr muito com nossos estudos, para a gente entender que a gente já chegou na época do concerto de quê? Do Zero Ampim, a gente está no sétimo milênio. Quer dizer, por que o mundo não consertou até agora? Porque eles precisavam chegar a essa consciência de Torá, entender a Torá profundamente, vieram religiões, veio a religião do Egito, veio a religião de Nabucodonosor, veio os babilônios, todos eles passaram, mas a Torá não passou. Ainda que ela existe em fagulhas, misturadas com outras religiões, ela está inteira. Então, vocês acabaram de saber a verdade de quanto tempo a Terra vai durar, os 7 dias da criação. Cada dia da criação equivale a 1000 anos. Tá entendendo? Deu para captar? Se alguém Deu, levanta... André. É por isso que é tão importante entender a Kabbalah, entender esse processo do que a gente está fazendo. A gente não está brincando de religião. A gente está revelando uma coisa para vocês consertarem a alma de vocês. Como vai consertar, eu não sei. Vai ser igual a Jó. Então, um pouquinho daquele negócio lá, minha garganta começou. Então, gente, isso não é revelação e é revelação. Porque não é que alguém vai chegar em um momento da história, vai falar que o fulano de tal está voltando, ou que chegou a hora, que o mundo vai acabar, que chegou o apocalipse, ou não. Chegou o momento.
Hum, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar no braço da menorá, tá? Mestre, Mas sim, sim, sim. Mas a gente vai chegar lá porque já tem um outro contexto aí. Muito bem. perguntar Então, uma coisa rápida. é, Esse Aleph que está aí em negrito é o mesmo Aleph que vale 1000? o Aleph, negrito. Do lado do cantinho da. Não, isso aí é porque quando a gente cola lá do coisa, ele é o número um, ele estava aqui desse lado, mas como você pegou Ah, daquele tá. ambiente de internet e botou aqui, ele troca de lugar, entendeu? Sim, mas por que esse Aleph 1000? Eu não consegui entender. Ele é a numeração, é o versículo um, ó, entendeu? Não, é para poder entender o sétimo milênio, o 1000. Qual que você não entendeu? Porque até o 595 mais 5 eu entendi, mas os outros 1000 para o sétimo milênio que eu não entendi. Tá. O que que o rei Davi falou aqui, ó? Porque 1000 anos aos teus olhos, que Aleph, Shanim, tá vendo, ó? Anos, né? São como o dia de ontem, tá vendo? Beaneira Kion, Atemol. Tá vendo? Então, o que que ele está falando aqui? Que Deus, não, assim, que 1000 anos nesse mundo, para Deus, que um dia, né, aos teus olhos, são como o dia de ontem, porque 1000 anos são como o dia de ontem. Então, ele está falando, ele está abrindo uma alegoria. Para que ele falaria isso aqui? Né? A pergunta que você faz, para que Davi falaria que para Deus, né, 1000 anos é como um dia? Se Deus é eterno, ele não existe no mundo do tempo como nós existimos, né? Então, o que que acontece? Por que que o rei Davi falaria isso? Porque ele está ligando exatamente lá a Bereshit. E aí a gente pegou a palavra que um alefim, isso são gematriotes, né? São cálculos. A gente fez um cálculo muito correto aqui, né? De como tudo funciona e que aí a gente agora usa esse Aleph aqui, né? De que cada capítulo equivale a 1000 anos e usa na somatória aqui. O Aleph também representa Deus, entendeu? Essa é a explicação. Entendeu? Tá bom. Não, você não falou que entendeu, você tem que falar que entendeu. É porque É, ainda não, porque mas eu tô prestando atenção. Eu tô é, anotando tudo aqui. Voltando atrás, eu não entendi direito. Esses 6.000 equivale os 6.000 livros da Torá? não, os 6.000 anos que a Torá vai existir, iria existir sem o Zohar. E agora o Zohar chegou revelando todas essas coisas para que vocês pudessem entender que faltam poucos dias para consertar a alma. Entendi. Entendeu? Uhum. Exatamente. E esses 6 Alephs que estão ali, são cada um vale 1000. 6 Alephs, vamos lá. Eu tenho 6 Alephs lá, né? Exatamente, 6. Vamos botar que ele é 1000 vezes 6, que vai ser igual a 6.000. Exatamente a conta que deu lá embaixo, tá vendo? 6.000 anos. Entendi. Então, aqui, ó, 6 vezes, tinha que ter entrado, não entrou, vamos botar aqui. Olha lá. Porque deixa eu mudar aqui a configuração do meu teclado, porque, felizmente, a gente não consegue. Vamos botar aqui mais uma vez, ó. Como eu tenho 6 Alephs, né? 6 Alephs que estão lá em Bereshit, que cada um vale 1000, vezes, né? 6. Logo eu tenho 6.000. 6.000 o quê? Vou lá em Davi, no rei Davi. Deus, o dia de ontem e o dia que passou é como 1000 anos para você. Então eu cheguei aqui ao quantitativo de 6.000, porque toda a Torá está falando isso. Vamos lá, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa queda dessas letras, o que que eram
esses 6.000, que sempre está se falando dentro da Torá, a gente vai entender isso. Mas deu para entender? Cada letrinha daqui, ó, cada letra Aleph que Davi está falando, os nossos sábios, é que cada letrinha dessa vale 1.000 anos. Isso eu entendi, mas só não entendi os 1.000, de onde veio a gematria dos outros 1.000 para fechar em 7. Meu amado, do Terrilim, que cada Aleph vale 1.000 anos. O Aleph vale 1.000. Como ele é Deus, ele é um, ele fecha a conta. Ah, sim, sim. Entendeu? Então, se eu tenho um que é Deus, mas nesse caso vale 1.000, então está fechando a conta com Aleph. Então, eu tenho todas as letras do alfabeto hebraico, mais um que é Deus. E como na gematria de Davi, ele está falando que cada uma dessas letrinhas vale 1.000. Por isso que ele escreve lá Aleph. E aí eu pego a letra Aleph, que é o eterno, e coloco na conta. Então, o seu alfabeto hebraico, mais os 5 livros da Torá, não é? Ou seja, toda a somatória das letras hebraicas, as 27 letras hebraicas, mais o eterno, mais os livros da Torá. Entendi, entendi. Eu? A passagem de Davi, porque 1.000 anos aos teus olhos é onde? Terrilim 90, versículo 4. Tá bom? Tá bom. Então vamos continuar. Então, gente, se a gente chegou no 6º milênio, no ano de 1995, os mundos espirituais liberaram a Kabbalah, liberaram a Torá. Muitas pessoas pegaram a Torá e a Kabbalah para estar ganhando dinheiro, estar misturando com coisas indevidas, estão correndo atrás de curas, sucessos financeiro e etc. E a Torá não está falando isso. Porque se você para pensar, a lógica da Torá é que a maioria não, todos nós, tirando as almas novas, já passamos por todos os problemas possíveis. Já morremos, já ficamos doentes, ressuscitamos, podemos ter morrido ainda jovens ou muito velhos, passamos pelas guerras, matamos alguém, fizemos, sabe? E tudo isso aconteceu para quê? Para que a gente pudesse consertar o quê? A nossa alma. Então, dentro da lógica da Kabbalah e da Torá, a lógica que você vai estudar Kabbalah, vai estudar o Zohar, a tendência é que você vai ficando curado das mazelas do seu corpo, mas você não está fazendo isso por isso, mas principalmente das mazelas da sua alma. Então, quer dizer, eu estou aqui para consertar, só que a gente faz o quê? A gente coloca toda a nossa força em tudo, menos em consertar a nossa alma. É tudo, lógico, que é permitido pelo Eterno, porque os milagres, essas coisas, são tudo uma isca. Até que você entende que isso não tem lógica dentro da Torá. Porque se nós morremos no passado, voltamos, morremos, voltamos, e Deus tem que usar esses problemas para despertar a gente. Então, qual é o meu papel aqui? Meu papel aqui é consertar a minha alma. Como que eu compreendo isso? Através da Kabbalah e através do entendimento dessas situações. Nesse momento, eu posso ficar muito preocupado, ou uma parte de mim pode não me deixar preocupado. Eu estou preocupado com o quê? Caramba, quanto tempo eu tenho agora, ou quanto tempo tem a humanidade, haja vista que tudo é feito da mesma alma? 218 anos. Não é isso? Ano 5.783 até o ano 6.000, dá quanto? Só que a gente já está no ano 6.000. Quebrou a barreira do 5.000, 5.001 já é o ano 6.000. Então, para chegar no Shabat, né, segundo o que se fala que tem erros aí de cálculos, então só falta um pouquinho de tempo. Tá bom? Vamos continuar. Então, como estamos atualmente, aqui ele bota no ano de 5.763, mas a gente está 20 anos à frente, 5.783 da criação, estamos agora no 6º milênio. Quer dizer,
Agora a gente tem que entender que a gente já estudou que a criação não era a criação do homem em si, porque a gente sabe que teve a evolução das espécies, sabe que um homem ele viveu numa época onde ele não conseguia traduzir os seus pensamentos para o papel e etc. Passamos por várias fases até chegar à era da escrita e etc. Quer dizer, a espiritualidade, a alma, ela foi chegando nessa época e ela se desenvolve com o método de Abraham, que é o primeiro homem que consegue avançar mais nos mundos espirituais e chegar a esses níveis de consciência. Como a gente viu que sem a consciência a gente não compreende, quer dizer que se a gente não tivesse uma mentalidade agora para entender sobre essas questões da Torá, a gente ficaria aquém dessas situações, não é verdade? Mas como nós agora temos capacidade intelectual de entender essa questão, quer dizer agora que eu sei. Ah, mas Morel, não sei fazer o cálculo. Não, o que importa agora é que você sabe. O que você sabe é a responsabilidade. Então, continuando aqui, para entender qual tempo estamos habitando naquele milênio, precisamos fazer algum cálculo, né? Aí ele vai botar aqui a mesma coisa que eu falei, eu não tinha nem visto isso, aí ele vai fazer um cálculo aqui, né? 24 horas da criação, um dia dividido por 24 são 41, né? 1.000 dividido por 24 dá 41,67 anos por hora universal. Se então dividimos 41,667 por 763, os anos restantes, após remover a raiz, aí quer dizer, dá para entrar ainda aqui em cálculos muito mais profundos, mas eu acho que já deu para entender, né? Mais lá para frente a gente traz essa questão desses cálculos, etc. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Se a gente começou no dia 1º, vamos colocar, a gente começou no domingo, agora a gente está na sexta-feira, certo? O dia 6º é a criação do homem, é a sexta-feira. Por que é a criação do homem? Está lá naquele vídeo da história que eu botei, que é agora que a gente está construindo a alma de Adão. Porque até esse momento nós não tínhamos coincidência do Zohar, e o Zohar fala que quem não estuda o Zohar não tem uma alma, não tem capacidade de criar uma alma, não segundo a questão da criação. Ele fica naquela espiritualidade a nível desse mundo. Então, o que acontece? Diz aqui, a preparação para essa era não é algo que podemos deixar para o último minuto. É algo que devemos construir com intenção e júbilo. Uma das coisas que o Rebbe nos instruiu é fazer nesta geração para nos preparar para o Mashiach, é estudar os conceitos relativos ao tempo Mashiach, especialmente como são esclarecidos nos ensinamentos da Hassidut. Embora Mashiach certamente vai chegar por volta do ano 6000, o Rebbe nos diz que sua vida é eminente devido à techuvá coletiva e às boas ações que temos feito nos últimos 2000 anos deste exílio final. Rabin Raí Vital nos diz que, comparada à Torá de Mashiach, a Torá revelada que aprendemos agora é Evel. Nada como foi relatado no capítulo do Aleph. O Baal Shem Tov subiu certa vez à câmara de Mashiach no céu e perguntou ao Mashiach, quando você vai chegar? Quando vai libertar o povo desse terrível e sombrio exílio? Mashiach respondeu, quando os mananciais dos teus ensinamentos, né, se espalharem pelo mundo inteiro. O mundo todo, então, começará a aprender os segredos da Torá, então eu chegarei. O Alter Rebbe explanou sobre os ensinamentos do Baal Shem Tov em seu Tânia, em outras obras, e esta filosofia tem sido transmitida até o Rebbe. O 7º Rebbe de Rabat, o Lubavitch, portanto, cabe a todo judeu que espera a vinda de Mashiach mergulhar nesses ensinamentos. As pessoas não devem esperar até dominar toda o Zohar, todo o entendimento de Torá,
Até ele saber tudo, então ele não pode parar, né? E começar a ter, então, percepções místicas, assim como o Shulchan Aruch e toda forma de se entender a Torá mais profundamente. Diz que na tarde de sexta-feira é costume provar comida do Shabat. Nesta geração, devemos provar um pouco do milênio do Shabat, né? Quando estaremos preocupados em estudar os segredos da Torá, a maneira de provar este milênio, estudamos o ensinamento da Hassidut, infundindo a aura de Machia em nossas atividades diárias. O Midrash nos diz que quando Deus criou o mundo, a divindade estava manifesta na vida cotidiana física. Porém, os 7 pecados graves fizeram Deus remover-se 7 níveis desse mundo, né? Houve um pecado de Caim, que assassinou seu irmão. Então houve o pecado de Enor, que começou a adorar ídolos, e assim por diante, até o 7º pecado, que completou a retirada de Deus para o céu mais distante. Então veio Abraão, que reverteu a tendência ao ensinar sua geração sobre o único Deus. Ele trouxe Deus do 7º céu a um nível abaixo, até o 6º. O ato justo dos seus filhos Yitzhak trouxe Deus mais um nível abaixo, até o 5º. Jacob aproximou Deus a um nível mais, até que finalmente Moshe, o 7º líder de Israel, trouxe Deus de volta à terra entre nós no Monte Sinai. Após receber os 10 mandamentos, todos, né, pecaram com bezerro de ouro. Deus então removeu-se do mundo presente e ascendeu de volta ao 7º céu. Este ciclo de sobe e desce, né, mitzvot versus pecado, santidade versus o mal, tem se repetido no decorrer da história. Em nosso ciclo atual, o retorno de Deus ao mundo começou com o Alto Rebbe. E o Alter Rebbe trouxe Deus de volta ao 7º para esse nível. Isso é uma crença do Rabbad. A progressão tem continuado até esta geração atual, que está preparada para a revelação de Mashiach. Então, a gente vai entender também o que é a revelação de Mashiach, né? E a gente está deixando também o Egito. Alguém poderia perguntar por que somos tão merecedores? Por que nessa geração isso está começando a acontecer? Por que a nossa geração que merece deixar o exílio? A resposta é essa. O Shabat, dia mais sagrado da semana, é o 7º dia. O 7 é amado por Deus. Não são necessariamente as nossas qualidades individuais, mas o mero fato de nos encontrarmos nessa era, que faz de nós a última geração do exílio, a primeira geração da redenção. Na tarde de sexta-feira, às vésperas do Shabat, começamos a sentir essa aura, essa luz, inspiração especiais à beira da era da chegada do Mashiach. Os nomes Zain, que é o nome da letra que a gente está estudando lá em cima, né? A gente só desceu aqui para dar uma analisada. Dá o nome da letra Zain, por isso que ela é tão importante, né? Ela significa coroa. Na verdade, existem coroas chamadas Zaenim, de muitas letras, né? A gente vai aprender isso para frente. A palavra Zain significa armas. Ela é escrita por extenso, significa armas, como na expressão Krei Zain. E como mencionado, o Zain parece uma espada. Além disso, Zain significa Zan, sustentar. Em essência, essas 3 definições estão relacionadas, né? O Shabat, a coroa da criação, é também um dia que abençoa e, portanto, sustenta a semana seguinte. Ao guardarmos o Shabat, acessamos essa bênção que então nos dá arma para vencer toda a negatividade, especialmente o Yetzer Hará e a má inclinação. Como foi declarado anteriormente, uma das coisas que nos tenta durante a semana de trabalho é a nossa crença de que são somente a nossa capacidade, né? Essa capacidade de nosso esforço que molda e controla o nosso destino. Essa crença, então, abre a porta para a má inclinação em todas as suas facetas. A coroa é a espada do Shabat, nos lembra que somente Deus é o mestre do nosso destino, e essa crença nos dá a capacidade para vencer todas as forças negativas. Na verdade, a bênção são nossas armas mais reais e confiáveis. O significado do Zay também são paralelos ao 7º milênio. Quando Deus criou o mundo, ele não queria um mundo de guerra, destruição, ódio, inveja, doença e morte. Ele poderia facilmente ter criado um mundo perfeito, mas desejava, em vez disso, que o homem tivesse o mérito de ajudá-lo
atingir aquele estado. Saber disso nos dá força para nos sustentar e aumentar a nossa fé durante aqueles momentos difíceis do exílio e superar as trevas e as dificuldades que estamos enfrentando. Quando o Mashiach chegar, não haverá mais um mal sobre a terra, como está escrito. O espírito da impureza será removido de sobre a terra. Acreditar no Mashiach ajuda a provocar transformações sobre o qual falou o profeta Ishayahu. Eles transformarão sua espada em arados e suas lanças em instrumentos de jardinagem. Nação não erguerá a espada contra nação, nem aprenderão mais sobre a guerra. Tudo isso está contido na letra Zayin. E a gente volta, se Deus permitir, daqui a pouquinho. Me dá só 10 minutos, tá bom? Tá bom. E a gente volta com a aula sobre o Novo Testamento. JC. Oi? A aula do JC. Se vocês quiserem. Se não quiserem, a gente não volta. Vamos sim. Vamos sim, então vamos. Vamos lá, bora lá. Quero aprender mais. Tá bom. Até já. Deixa eu descansar um pouquinho.